Hoje no programa Bicuda Entrevista, nós estrearemos a participação da vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, e a vereadora já se encontra aqui no estúdio da rádio, e como eu falei para vocês anteriormente, é muito interessante o histórico da vereadora, pois ela tem uma grande experiência acadêmica na área jurídica também. Portanto, a participação dela no programa Bicuda Entrevista será de grande utilidade pública, devido ao conhecimento dela, e naturalmente nós conseguiremos atingir o interesse deste programa, que é exatamente esclarecer você, ouvinte da Rádio Bicuda, para que, quando você for exercer o seu direito de cidadão, você possa cada vez mais exercê-lo com capacidade crítica. A nossa ideia é essa, esperamos que temos a ideia, imaginamos que estamos conseguindo de alguma forma atingir vocês. Bem, vereadora, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui na Rádio Bicuda. É muito importante, muito interessante para nós, um veículo de comunicação comunitária, termos pessoas de expressão, pessoas de opinião própria. Gostamos muito de falar a palavra de políticos de opinião, né, que tem opinião própria, tem uma representação diferenciada dos outros, e a senhora está nesse bloco. Eu fico muito feliz disso, de tê-la aqui participando do programa Bicuda Entrevista. Então gostaria de dar uma boa tarde à senhora e obrigado pela visita aqui na Rádio Bicuda. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer muitíssimo o convite de estar aqui na Bicuda Ecológica, agradecer ao Carlos Osório por essa introdução. Quero dizer que é um prazer imenso fazer essa participação nessa rádio comunitária. Eu acredito que muitíssimo nas possibilidades das rádios comunitárias, que atingem diretamente o objetivo de todos os cidadãos que moram aqui na Redondeza, e nesses bairros de adjacência tão importantes para o Rio de Janeiro. Eu que agradeço o prazer de estar aqui. Obrigado pelas palavras. Bem, vereadora, temos como princípio, já que a senhora está estreando a participação no programa Bicuda Entrevista, de dedicarmos um tempo para que os ouvintes da Rádio Bicuda possam conhecer o seu trabalho. Já podemos, até mesmo, se a senhora quiser, já pode falar do site, que lá tem muito mais informações sobre o seu trabalho, sobre o seu histórico, mas nós dedicamos a primeira participação do vereador ou da vereadora para ela se apresentar aos ouvintes, para que no segundo momento, quando nós formos tocando este programa, as pessoas já saibam mais ou menos quem é aquela pessoa e quem é a vereadora Sônia Rabelo. Então, primeiramente, eu gostaria de saber, sua vida profissional e acadêmica é muito interessante. Por que a senhora quis ser vereadora da cidade do Rio de Janeiro? Eu quis ser vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Osório, primeiro porque para qualquer cidadão, qualquer carioca, fazer parte do parlamento dessa cidade, isto é, do grupo de pessoas que se candidatam para discutir as leis que vão reger a vida de todos nós, é a maior indicação que alguém poderia fazer. Eu digo isso porque nas eleições, normalmente nós ficamos muito preocupados com os chefes do executivo. Quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente da República, e agora em 2012 quem vai ser o prefeito. Mas na verdade mesmo, a médio e a longo prazo, quem manda nas nossas vidas são as leis. E quem faz as leis são os vereadores na cidade. Quem faz as leis são os deputados no Estado. Quem faz as leis são os deputados e senadores no Congresso Nacional. Então, eu acho que o máximo de crédito que você pode dar a uma pessoa é o seu voto para, em seu nome, escolher as leis que vão reger a vida das cidades. Então, qualquer cidadão, que seria como que antigamente o conselho de sábios, né? Os velhos sábios que as pessoas vão se aconselhar. Então, o parlamento é isso. O parlamento, quer dizer, a Casa de Leis, e no caso a Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, seria uma casa daqueles sábios que o povo iria lá para ouvir
as regras e os conselhos que todos devem seguir. Por isso é uma honra enorme fazer parte daquele colegiado. Aproveitando já que a senhora comentou sobre isso, e é o seu primeiro mandato, eu queria saber qual a impressão, a primeira impressão que a senhora teve. Eu tenho a minha. Eu acho muito interessante as pessoas que se aproximam do parlamento, e queria saber da senhora qual a impressão como cidadã que chega ao parlamento e se depara com determinadas discussões que às vezes não tem nem pé nem cabeça o resultado dela. Vamos dizer, cobrança de luz, de iluminação pública, redução do imposto para empresários de ônibus, e essas leis que realmente são escandalosas. Qual a impressão que a senhora teve quando chegou no parlamento e está lá dentro para, naturalmente, combater a favor do bem público pessoas que defendem essas leis? Qual a impressão que a senhora teve no primeiro momento? Eu acho que o primeiro momento mostra a grande dificuldade que o parlamento tem, as pessoas lá dentro, não é o parlamento, as pessoas que a gente elege e que estão lá dentro têm para votarem com independência. Na verdade, hoje, é claro que essa visão que eu estou dando é uma visão assim de um sonho. Mas a gente não deve, porque temos que sonhar, né? Porque a realidade é muito, muito mais dura que o sonho, nem por isso a gente pega o sonho, amassa ele e joga fora. Não, desamassa esse papel que é o sonho, bem direitinho, colhe na parede e vamos assim, tenho que perseguir. A realidade é uma, mas vou perseguir meu sonho. Então, evidentemente, hoje o parlamento, quer dizer, vou falar mais especificamente da Câmara dos Vereadores, como esse parlamento, as pessoas que estão lá, para se elegerem, na sua grande maioria, dependem, digamos assim, das benesses dos favores que o Executivo faz aos parlamentares nos seus bairros, para que as pessoas do bairro reconheçam aquela liderança, pequenos favores, né? E com isso, essa pessoa é intermediária entre o bairro, geralmente, o parlamento e o Executivo, para fazer o que nada mais é obrigação do Executivo, do que é prestar os serviços públicos, uma boa calçada, uma boa escola, água, esgoto, calçada, fiscalização, educação pública, saúde. Então, como não se tem nada disso, então você quase que, entre aspas, vende os favores de serviços públicos em troca de ter um intermediário que é o parlamentar. E aí o parlamentar, na hora de votar, fica, digamos assim, entre aspas, entregue ao que lhe é pedido, por exemplo, vote nisso, não vote naquilo, vote, e perde a sua independência. Então, antigamente se trocava o voto do parlamentar por dentadura, pequenos favores pessoais. Hoje se troca o voto do parlamentar por ele arranjar com o Executivo a execução de serviços públicos, que é obrigação do cidadão. Então, essa é a dura realidade. Então, nós estamos querendo e estamos advogando mesmo que os parlamentares se tornem independentes, para que as pessoas possam votar nos seus parlamentares, nos seus vereadores, em função do que eles pensam, no que eles acreditam e no que eles lutam para o futuro, independente de quem seja o prefeito. Porque se nós tivermos uma bancada de vereadores fortes que lutem pela cidade, o prefeito obedecerá esses valores, e não ao contrário, não os parlamentares obedecerão ao prefeito. Bem, nós estamos aqui, na verdade, esse é um dos objetivos do programa, é exatamente esclarecer a população de que o vereador deve sim fazer leis e fiscalizar o prefeito, ponto. Algo além disso sobrepõe a função de um vereador. Portanto, se o eleitor, se ele estiver votando uma pessoa por conta de algum interesse, ou então se ele vê o desenvolvimento de um vereador na Câmara por conta de interesses exclusos ao do vereador, nós estamos aqui exatamente para chamar a atenção da população, para que no segundo momento ela bote a mão na consciência e pense que é através do voto que ela vai fazer melhorar a sua qualidade de vida. Bem, e vocês estão ouvindo, acabaram de ouvir a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde,
e ela está estreando no programa Bicuda Entrevista. Esperamos que ela permaneça por um bom tempo aqui neste programa, por conta de sua independência, como vocês já perceberam, e pelo seu conhecimento técnico. Bem, vereadora, no início do programa eu falei sobre a experiência profissional da senhora como acadêmica e tal. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a oportunidade que a senhora tem de conhecer várias culturas com essas aulas em universidades das Américas. Como a senhora pretende utilizar essas experiências no parlamento? Essas experiências, elas são, sobretudo, importantes para vermos como cidades que são irmãs nossas aqui, por exemplo, da América do Sul, conseguiram melhoras na qualidade de vida no espaço urbano, com planejamento, com envolvimento comunitário. Normalmente nós temos como referência, as pessoas dão como referência, por exemplo, Paris, Berlim, cidades europeias e até cidades americanas. É claro que elas são, assim, uma referência, né? Mas, por exemplo, aqui na América do Sul, nós temos, por exemplo, a cidade de Medellín, na Colômbia, né? Não por conta dos teleféricos nas comunidades, mas pelo incremento, pela melhoria dos serviços públicos na própria cidade de Medellín, né? E também Buenos Aires, que é uma cidade aqui na Argentina, quer dizer, todas são sul-americanas, e que tem uma qualidade de vida nas ruas, na cidade formal, nos serviços públicos, extremamente boa. Eu insisto que, por exemplo, a primeira vez que eu fui a Paris, por exemplo, eu vi que Paris é Paris não porque seja uma cidade rica. Ela é interessante, uma cidade agradável, assim como Berlim, porque os espaços públicos e os serviços públicos, isto é, aquilo que é acessível a todos os cidadãos daquela cidade, são bons. Então, por exemplo, se você vai, Paris toda é uma cidade, toda ela, servida por um excelente transporte público. Ou seja, você compra uma passagem de transporte público em Paris, que custa mais barato do que a passagem do Rio de Janeiro, e circula por toda a cidade, com aquele único bilhete, não é 2 horas, nem 3 horas, nem meia hora, não. Desde que você não sai do metrô, pega um ônibus com aquele mesmo bilhete, né? Com o mesmo bilhete você circula a cidade toda. Então, os serviços públicos de transporte são excelentes. Você para no ponto do ônibus e tem lá qual é o próximo ônibus que vai passar e em quantos minutos ele vai chegar naquele ponto. Então, tudo é cronometrado. Isso é na cidade toda, em todos os bairros, né? Seja de bairros, lá não tem muita diferença entre bairros, essa é a característica desses países, né? Não tem nem muito rico, nem paupérrimo, tem uma grande classe média. E as calçadas são excelentes, as residências são excelentes, então, excelentes não, tudo médio para bom, né? Mas os serviços públicos são muito bons. Então, isso é que caracteriza uma cidade democrática, é acesso a todos a bons serviços públicos na cidade. Bem, então a senhora me deu a liberdade de falar, já que a senhora falou em sonho, né? Yeah. Porque pelo que a senhora apresentou, dessa diferença já de experiências internacionais, é um sonho ver, por exemplo, um ônibus dizendo a quantos minutos ele irá passar aqui no Rio de Janeiro, né? Porque a senhora mesma estava previsto para chegar aqui 2 horas e não conseguiu chegar por conta do trânsito. Quer dizer, não há possibilidade hoje técnica de fazer isso, né? Mas devemos começar, pelo menos. Bem, vereadora, a senhora foi indicada como líder da bancada do Partido Verde na Câmara. Eu queria saber da senhora quais são as comissões que a senhora participa e sua linha de atuação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Bom, a única comissão específica que atualmente eu participo é a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.
Como líder, eu não participo de nenhuma comissão específica, tipo educação. Na verdade, eu pleiteei duas comissões. Uma foi a comissão de urbanismo e infraestrutura, mas não tinha vaga mais. E a outra foi a comissão de meio ambiente, também que não tinha vaga mais, porque na época eu tomei posse agora em dia 2 de fevereiro, e evidentemente a eleição das comissões já estavam mais ou menos consensuadas lá. Mas aí, como líder, eu preferi efetivamente nesses primeiros 4 meses e aprender mais o funcionamento da Câmara, acreditando que se eu não tivesse ligado especificamente a nenhuma dessas comissões, eu poderia participar efetivamente de todos os assuntos intensamente. E assim eu tenho feito. Mas eu participo como representante da Câmara no CONSEMAC, no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Tive uma primeira reunião introdutória há 1 mês e meio atrás e na terça-feira terá a segunda reunião. E o CONSEMAC é um espaço muito interessante para políticas públicas referentes à questão ambiental do Rio de Janeiro. E pretendo fazer parte como ouvinte, porque eu não fui indicada, na comissão do COMPUR, que é a Comissão de Políticas Urbanas, também do Executivo, e que eu acho que um vereador, ainda como ouvinte, deve fazer parte, porque é importante para a deliberação das questões urbanas da cidade. Perfeito. Bem, para finalizar este bloco de apresentação, eu gostaria de saber da senhora, que a senhora falasse um pouco aos ouvintes da Rádio Bicuda, qual é a expectativa da senhora dessa experiência no parlamento? O que a senhora espera no final do mandato ter alcançado no parlamento? Isso é difícil, porque a experiência do parlamento é uma experiência de consenso. Na Câmara, nada se consegue sozinho. Isso é uma coisa muito interessante. E é difícil nós termos uma posição um pouco mais independente, porque a base é muito grande, a base com o governo é muito grande. Mas eu pretendo semear ideias. Eu acredito veementemente de que se nós tivermos um apoio expressivo, por exemplo, de compreensão da parte da população, e, por exemplo, do que está fazendo aqui a Bicuda Ecológica, os vereadores, eles precisam de voto. E voto eles conquistam com a população. Se houver canais, como uma rádio, que eles sintam que a população está interessada em determinados assuntos com muita clareza, em determinados investimentos com muita clareza, eles vão ser pressionados. E aí, pressionados para fazer. E se não fizerem, se eles sentirem que haverá rejeição, aí eles farão. O problema é a gente descobrir quais são esses canais de pressão. A internet é um deles, de fazer petições, de mostrar pressão. As rádios são... E a rádio comunitária, ela tem uma importância enorme, porque é uma rádio independente, ela não depende necessariamente do anúncio, do anunciante para manter os seus enormes quadros e manter outros funcionários, e aí para ter isso precisa ter um anunciante que depende de vender, enfim. As rádios comunitárias, elas são independentes, livres e expressam a vontade da população, assim como a internet, que é o grande canal de manifestação das pessoas. Então, a descoberta desses novos canais para expressão da população e para a pressão desses políticos é fundamental para que ocorram mudanças. Mas é preciso também a gente saber com clareza para onde a gente quer ir e fazer as nossas opções. Isso é fundamental. Bem, vereador, eu queria que a senhora aproveitasse a sua oportunidade, caso os ouvintes queiram anotar o contato eletrônico da senhora, o próprio site, o telefone do gabinete, para se a pessoa quiser
pleitear alguma coisa, questionar ou até mesmo conhecer o trabalho da senhora, a senhora sinta-se à vontade para passar esses contatos para os ouvintes da rádio. Eu agradeço. O meu site na internet é www.soniarabelo, com 2 L's, soniarabelo.com.br. E tem também, clicando no site da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, também acessa o meu contato por e-mail da Câmara e pode acessar também através de contato@soniarabelo, com 2 L's.com.br. E o telefone é o telefone da Câmara, mas se quiserem anotar de novo, é 3814-2901. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já debatendo sobre o assunto deste momento, que é educação. Vocês ouviram a vereadora do Partido Verde, Sônia Rabelo. Ela está estreando no programa Bicuda Entrevista de hoje. Então nós vamos agora, a partir de agora, conversar sobre educação, que é o assunto que nós elencamos para este mês. Rádio Comunitária Bicuda FM 98,7, a verdadeira rádio comunitária. Programa Bicuda Entrevista. A apresentação, Carlos Osório. Bem, estamos de volta. Estamos estreando com a participação da vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, e agora nós vamos propriamente conversar sobre educação. Vereadora, quando o cidadão acessa a página da Secretaria Municipal de Educação, ele encontra o seguinte texto: a Secretaria Municipal de Educação tem como missão apoiar a elaboração da política educacional do município do Rio de Janeiro, coordenar sua implantação e avaliar os resultados, com vistas a assegurar a excelência na educação para o ensino fundamental e a educação infantil, de maneira a contribuir para formar indivíduos autônomos e habilitados a se desenvolver profissionalmente como cidadãos. É possível afirmar que a Secretaria de Educação Municipal proporciona o desenvolvimento adequado das crianças que estudam no Sistema Público de Ensino Público Municipal? É claro que não. Aliás, é uma curiosidade. A Secretaria, eu acessei também a página da Secretaria de Educação até antes para vir falar aqui nesse programa. A gente tem que se informar, né? E eu achei muito pobre a página da Secretaria de Educação. O site da Prefeitura é pobre. E, aliás, esse é um problema sério. Né? Eu acho que, fundamentalmente, o que nos falta é informação adequada sobre todos os programas da Prefeitura. Assim, saindo um pouco do assunto da educação, nós assistimos recentemente às audiências públicas na Câmara sobre a Transcarioca, Transolímpica, né, essas vias enormes, e a queixa grande, enorme dos cidadãos era a completa falta de informação sobre os projetos, que aliás a Prefeitura não pode nem colocar essas informações, porque ela mesma não tem essas informações. Né? Por exemplo, o projeto definitivo dessas trans. Então, eu acho que, por exemplo, na página da Secretaria de Educação, nós temos o número total das escolas, né? Mas não temos acesso a uma informação sobre cada uma delas, o que é essencial. Quais são 1.000 e poucas escolas, né? Quantas escolas, onde que ela se localiza, quantos professores tem lotados em cada uma das escolas, quantos alunos tem matriculados, quais são os outros funcionários, além dos professores que estão ali naquela escola, em que aquela escola é dotada, se tem biblioteca, se a biblioteca está funcionando, quais são as obras previstas em cada escola, obras de melhoria, quais são os projetos em relação a cada escola. Isso é o mínimo. São 1.000 e pouquinhas escolas, né? Evidentemente, o município já tem essas escolas há mais de 100 anos, provavelmente, né? Houve um aumento na época do Carlos Lacerda. Então, a internet já está aí há muito tempo.
E o site não está completo como devia ter. E não tem com clareza, Carlos Osório, a política. Qual é a política? Não do governo. A política da educação é uma política de Estado. A política de educação não deve ser do governo deste prefeito ou do prefeito que virá, nem do prefeito que passou. A política de educação é tão séria, de educação básica, é tão séria, mas tão séria, que deve ser qual é a política da educação no município do Rio de Janeiro nos 20 anos. Nos próximos 20 anos. Essa política é que deve ser discutida não pela Secretaria só de Educação, deve ser discutida pelo município, devia ter um conselho, que aliás devia ser a Câmara, né? Um conselho de cidadãos que diz assim, nós vamos aprovar a política de educação básica do município, que será a dos próximos 20 anos, e que vai ultrapassar as fronteiras da Secretaria de Educação e vai abranger todas as secretarias. É um comprometimento do município em relação a isso, do orçamento do município, de todos em relação a isso. Isto seria efetivamente um compromisso, assim como um compromisso total. A educação é a coisa mais fundamental para a mudança dessa cidade. Então, seria assim, devíamos casar. O grande desafio é assim, se nós estamos assim na Olimpíada de 2016, então devíamos ter assim, o desafio é que, no mínimo, até 2016, nós tenhamos a Olimpíada do Programa de Educação, que nós vamos realizar todas as metas até 2020. E isso efetivamente não existe. Não existe política de educação básica no município do Rio de Janeiro. Portanto, nesse sentido, as nossas esperanças são muito pequenas, salvo se nós conseguirmos nos convencer de que isto é mais essencial do que tudo, mais essencial do que a realização das Olimpíadas no Brasil. Perfeito. Bem, vocês acabaram de ouvir a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde. Ela está estreando no programa Bicuda Entrevista e hoje estamos falando sobre educação. Vereadora, o artigo 212 da Constituição Federal obriga o município a aplicar no mínimo 25% de recursos resultantes de impostos no sistema educacional de ensino público. A Lei número 5.247, votada em 18 de janeiro de 2011, estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para exercício financeiro. Diz que o orçamento deste ano é de quase 19 bilhões de reais. A Prefeitura do Rio de Janeiro vem respeitando a Constituição Federal? Eu acho que vem e não vem, né? Porque até esse ano a Prefeitura incluía nos 25% os recursos que ela recebia do Fundo de Educação, né, do Fundeb. E, na verdade, ela incluía indevidamente, porque ela recebe, hoje em dia, cerca de 700 milhões de reais de repasse do Fundeb, porque ela recebe em função das suas matrículas. E o passivo, quer dizer, aquilo que ela deixou de aplicar em educação do Fundeb, é cerca de 12 bilhões de reais. Então seria quase que um ano de orçamento. E depende também se esses 19 bilhões estimados dão conta do enorme passado que a gente tem. Eu acredito que as escolas, por exemplo, no município, tem uma ou outra que pode ter um bom padrão, digamos, físico. Mas quem no município do Rio de Janeiro pode afirmar que a sua escola de ensino fundamental, que deve ser no seu bairro e que deve ser a referência do seu bairro, tem uma boa quadra de esporte para as crianças, que tem uma boa biblioteca
para as crianças, que tenha uma boa área de recreação, de lazer para as crianças, que tenha um refeitório, que a cozinha funcione maravilhosamente bem, que tenha ar-condicionado, porque neste país ar-condicionado é a mesma coisa que aquecimento, que as instalações da escola não estejam pingando, que as mesas das crianças estejam adequadas, isso para falar nas instalações físicas, né? A maioria das escolas, eu tenho escolas perto da minha casa, e olha que eu moro num bairro super, digamos assim, privilegiado da Zona Sul, que é o Flamengo, que a escola é uma escola centenária, e que a quadra das crianças é num parquinho, numa praça ao lado, que as crianças têm que atravessar uma rua de movimento, do qual elas cercaram, como se fosse um gradeado, um galinheiro, né? E que as crianças vão ali do outro lado jogar bola e fazer a sua recreação. Eu acho que isso existe em várias escolas em que as crianças têm que atravessar a rua para ir para o cercado da praça fazer a recreação. Se desapropria para tudo, se desapropria para fazer garagens náuticas para barco, se desapropria para fazer grandes eventos, Rock in Rio e tal, e não se desapropria nada para fazer quadra para as escolas, né? As escolas precisam ser multiplicadas. A Câmara e o prefeito, nós fizemos um grande cerimônia de evento, inauguração, para a lei que obriga que dentro da próxima década, a escola deverá não ter 4h30 de ensino, mas sim 7 horas. Isso significa que nós vamos ter que dobrar o número de escolas no Rio de Janeiro, porque se as escolas fazem 2 turnos, quiçá 3 turnos no noturno, para colocar as crianças para estudar o turno inteiro das 7 horas, nós vamos ter que ter, no mínimo, o dobro das escolas. E já se começou a executar isso? Em quanto tempo? Eu acho que em 10 anos, né, que a lei diz. Mas 10 anos não é nada. 10 anos não é absolutamente... No 9º ano eles começam a duplicar com uma verba emergencial. Talvez, ou comecem uma verba emergencial. Aliás, é uma boa... por exemplo, outro dia nós fomos procurados pelos nossos cidadãos lá de Campo Grande, não, de Vargem Grande, né? Num caso assim, super interessante. Você sabe que os loteamentos, quando você parcela e aprova loteamentos multifamiliares muito grandes, o investidor que está urbanizando a área, ele é obrigado a doar uma parte para a construção de uma escola pública. E foi o caso lá do chamado loteamento Condado de York, lá na Estrada dos Bandeirantes, né, em frente ali ao Sacarão. A escola estava sendo programada e foi doada o terreno da escola para fazer uma escola pública para aquela comunidade que muitas vezes a criança sai das Vargens para ir estudar lá na Barra da Tijuca. Olha, resolveram que ali não queria fazer escola porque estava transformando o loteamento meio em condomínio fechado, e aí não caberia uma escola pública lá dentro, e o município fez um negócio com o investidor para receber o dinheiro da construção da escola. E resolveram achar que tinha que construir a escola fora daquele loteamento, numa praça. Fato é que isso tem 2 anos que o município recebeu esse dinheiro para a construção dessa escola, e até hoje a escola não aparece nem dentro do loteamento onde ele deve ser, e nem em lugar nenhum, e está sem escola há 2 anos. Nós estamos fazendo uma indicação para saber aonde vai ser, afinal de contas, construída a escola, e onde estão esses recursos que o município recebeu. Então, realmente, é um certo, digamos assim, descaso para esse investimento, esse plano de investimento, né, geral nas escolas de ensino fundamental, que vai auxiliar, evidentemente, se nós tivermos daqui a 10 anos
em escola, estabelecido um padrão de escolas de ensino fundamental para o município do Rio de Janeiro. Qual é o nosso padrão? A escola deve ser como? Assim, assado, 7 horas, matrícula, as crianças entram com professores, isso e aquilo aqui, nós vamos falar depois dos professores, isso, aquilo, aquilo outro. Isto é um alívio enorme para os pais. Um pai, sabendo que a partir dos 3 anos de idade, o seu filho vai entrar numa pré-escola do município, ficar lá, ter um excelente atendimento, ter recreação, e depois vai sair de lá com 15, 16 anos, com todo o carinho, toda a formação, com esporte, com lazer, com cultura, em horário integral, você já dá para a população do município um nível de atendimento excepcional. Se fizer só isso, educação, saúde e mobilidade, né, nós já estamos democratizando, sim, o acesso à renda. Né? Nós não somos ricos, né, porque ganhamos muito. Nós seremos ricos porque teremos oportunidades iguais para termos empregos, isso e aquilo. Os países ricos não são ricos porque ganham dinheiro. Eles são ricos porque têm uma educação boa e oportunidades boas e por isso se desenvolvem melhor. Inclusive, uma das realidades nossas hoje é exatamente essa. Existem várias oportunidades, mas não existem pessoas formadas para ocupar determinadas vagas. Bem, vocês que estão sintonizando agora, você está no programa Bicuda Entrevista, na rádio comunitária Bicuda FM 98,7, e também você, agora, a Bicuda pode ser ouvida pelo www.bicuda.org.br e o nosso telefone é o 3352-3665. Vereadora, no ano passado, a senhora não estava ainda vereadora, mas a Câmara Municipal aprovou a contratação de organizações sociais para prestar serviços nas escolas públicas municipais. Lembro-me de que, na época, muitos críticos afirmaram que era o início da privatização da educação pública municipal. Qual é a sua opinião sobre a participação das organizações sociais na educação? Bom, a lei que eu tenha conhecimento aprovou as organizações sociais para creches, e não efetivamente para as escolas. Ela aprovou uma intervenção das organizações sociais maior no âmbito da saúde, que já está dando problema. Na verdade, porque por dois motivos. Porque houve uma notícia de que, por exemplo, algumas organizações sociais que são contratadas através do contrato, chamado contrato de gestão, sem licitação, sem concorrência, né, elas deixam de se pagar os seus empregados. E pela Justiça do Trabalho, se essa organização social deixa de pagar os seus empregados, os direitos trabalhistas dele, Fundo de Garantia, INSS, quem tem que pagar é o município, porque essa instituição desaparece. Então parece que na área de saúde o município já perdeu mais de 5 milhões, teria perdido mais de 5 milhões por conta disso. As organizações sociais foram uma invenção, de certa forma, para terceirizar algumas áreas dos servidores públicos que achavam que o servidor público estaria dando muita despesa, né? Mas talvez as organizações sociais, da forma que estão tendo, deem mais despesas. Primeiro, eu não sou a favor, embora tenha uma lei federal que autorize, a contratação de organizações sociais, com o nome de organizações sociais, sem licitação. Acho que essas instituições, organizações sociais, são empresas privadas. E, evidentemente, eu acho que é mascarar a realidade. Você, por exemplo, um indivíduo privado que tem uma escola, digamos, uma casa de assistência social, por exemplo, de saúde, né? Ele dá nome de organização social, como se ele não fizesse isso em caráter de lucro. Isso não tem nenhum mal em relação a isso.
Ora, se ele faz em caráter de lucro, não tem nenhuma organização social, é um nome que, no meu entender, tapa assim com o nome social. É como se você tivesse assim, público é bom, privado é ruim, e no meio você põe assim um nome social para dizer, bom, não é nem o público nem o privado. Não é isso. Organização social, do ponto de vista jurídico, é um ente privado, uma pessoa jurídica de direito privado, que recebe dinheiro, um contrato do poder público, para realizar algum serviço nas áreas de educação, saúde, meio ambiente. Então é um ente privado. E eu acho que para contratar qualquer ente privado, ainda que seja necessário, é necessário licitação, sim, embora a lei de licitação permite que faça com dispensa. E esse fato da lei federal permitir que faça com dispensa de licitação é um mal muito grande, porque fica assim a administração pública escolhendo um e não escolhendo outros. É claro que em algumas áreas, por exemplo, se você vai contratar uma creche, se a creche é comunitária daquele local, eu acho que aí neste caso, em face das circunstâncias, a escolha indica que seja essa. Mas se tem duas, por que você vai escolher uma em detrimento da outra? Então, eu acho que a questão das organizações sociais no Brasil, que tem pouco tempo de vigência, é do tempo ainda do Fernando Henrique Cardoso, mas estão invadindo o mercado público, é um assunto que a sociedade precisa discutir muito, porque efetivamente é um assunto que o poder público está querendo substituir áreas, sobretudo na educação e da saúde, na atuação da educação e de saúde, e em serviço social também, e na área do meio ambiente também, para, em vez de ter o seu corpo de profissionais no serviço público, transformar tudo em organização social. E o que acontece? Muda o governo, muda tudo. Então, o drama será de 4 em 4 anos, nós vermos esses serviços todos públicos sendo descontinuados, não tendo continuidade, porque mudou o governo, eu revogo os contratos todos com aquelas organizações sociais, né? E tudo começará tudo outra vez. Então, a organização social, essa entidade privada que se denomina organização social, não pode substituir a mão de obra permanente de serviço público. Os profissionais de serviço público são, por serem permanentes, são eles que garantem a continuidade do serviço público. E é deles que se deve cobrar, por isso eles são permanentes. Então, por exemplo, numa escola, como tem uma escola aqui em frente, da Bicuda Ecológica, né, a gente tem que saber que esses professores, independente de qual prefeito que esteja de plantão, aqueles professores são responsáveis por aquelas crianças. Muda governo, sai governo, entra governo novo, serão aqueles professores que cuidam daquelas crianças, que têm responsabilidade, que têm segurança, né, em que a comunidade confia e que respondem com responsabilidade. O servidor público é o primeiro e último responsável pela qualidade do serviço público. E por isso que nós temos como meta a valorização do servidor público, né, e a responsabilização também. O servidor público vai ser valorizado para ele responder também e garantir também pela qualidade do serviço público. E nisso está, sobretudo, a educação e a saúde. Perfeito. Bem, vocês estão no programa Bicuda Entrevista, vocês acabaram de ouvir a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos para o terceiro bloco desta entrevista, que é a estreia da vereadora Sônia Rabelo aqui no programa Bicuda Entrevista, e estamos falando sobre educação. No próximo bloco vamos falar sobre os professores, o papel dos professores na educação. Rádio Bicuda FM 98,7, a verdadeira rádio comunitária. Agora também na internet pelo www.bicuda.org.br.
Bem, estamos de volta com o programa Bicuda Entrevista e hoje nós estamos trazendo a entrevista, a visita, a estreia da vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, aqui na Rádio Comunitária Bicuda FM 98,7. Também mandando um abraço a Valdir Leite, que está na internet pelo www.bicuda.org.br e ligou para cá. Valeu, Valdir, pela força, pela participação. Isso é muito importante, principalmente para uma rádio comunitária. E no programa deste, com uma entrevista da vereadora, é muito importante isso. Bem, vereadora, não podemos falar de educação sem comentar sobre o profissional de educação, o professor. O município do Rio de Janeiro tem a maior rede de ensino público do Brasil, com 1.064 escolas, 255 creches públicas municipais em horário integral e 179 creches conveniadas, além de 15 espaços de desenvolvimento infantil. São 37.391 professores e 13.088 funcionários de apoio administrativo. Mesmo assim, os professores ainda pelejam na busca de um plano de carreira para a classe. Vereadora, por que os professores ainda não têm um plano de carreira? Olha, Carlos Osório, eu me informei, parece que os professores, eles têm sim um plano de carreira. Eles têm lá a classificação, o que eles estão lutando é por algumas melhorias, melhorias efetivas no plano de carreira. Né? E eu acho que isso faz parte daquilo que nós falamos anteriormente, que é o nosso plano para a educação básica no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, um professor iniciante, já por 4h30, talvez, então não seja tão mal assim e tal, mas porque o professor, isso é para meio turno, entrar às 7, você pega o turno da manhã, entra às 7 horas da manhã e sai às 11h45, né? E esse professor, ele fica 4h30, com meia hora de intervalo, e que muitas vezes nesse intervalo ele não faz intervalo, na sala de aula, com cerca de 30 crianças, sozinho, durante 4h30, né? Com cerca de 30, tomando conta de 30 crianças de entre 6 e 9 anos, ou 15 anos. E aí, o problema é que o trabalho de professor, eu sou professora, um outro tipo de professora, porque eu sou uma professora que não dou aula para ensino fundamental, infelizmente, não tenho essa honra, né? Mas eu sei, por exemplo, que eu dou na universidade 1h20 de aula, eu fico exaurida. Agora imagina você dentro de uma sala de aula com 30 crianças, sozinha, com aquela criança toda tendo que divertir, orientar, ensinar, acolher, autorizar ir ao banheiro e sair. 4h30 é impossível. Além disso, os professores têm, isso é dentro da sala de aula. Além disso, os professores têm que preparar as aulas. Evidentemente, enquanto eles estão na sala de aula, eles não estão preparando as aulas. Corrigir o caderno das crianças, preparar os deveres para o dia seguinte, corrigir as provas, orientar. Então, na verdade, está computado nessas 4h30 de aula, né? Os professores, na verdade, quase, e do ponto de vista acadêmico, você tem que contar, mas no mínimo 50% de preparação e correção. Então, na verdade, não são 4h30. São, na verdade, quase as 7 horas do período integral. Né? Se você tem 4h30 dentro da sala de aula, dentro da escola, significa que em casa ou na escola você tem que ter 3 horas fora de preparação de aula, de correção de trabalho, tal. Então, na verdade, os professores não ganham R$1.000, que nem chega a R$1.000, né? Por 4h30. Eles estão ganhando esse valor pelo quase horário integral de professor, que é um trabalho estafante,
porque é como quando um artista vai fazer um show, ele vai lá, tem o camarim dele, se prepara, faz gargarejo, põe mel na garganta, tal, e quando ele entra no palco, as pessoas têm que fazer aquele silêncio absoluto. Agora, imagina o professor. O professor é aquele que entra em sala de aula e tem que fazer o mesmo show do artista. Ele tem uma sala de aula, às vezes, maltratada, sem alto-falante, as pessoas falando, e ele tem que, ao mesmo tempo, se concentrar, vender o seu produto, dar aula, captar a atenção das pessoas, tal. E imagina se você pensasse que um artista tivesse que fazer isso durante 4h30 todos os dias, sozinho, com audiência que falasse o tempo todo. Nem os maiores artistas conseguiriam. E, no entanto, nós cobramos isso dos nossos professores. Né? O professor é um hiperartista. É uma mentira quando se diz que o professor primário trabalha 4h30. Ele dá o seu show durante 4h30. Mas ninguém está lhe pagando pela preparação do show, pela correção do show, porque não só ele tem que dar o show, como preparar o próprio show, escrever o próprio show, né? Se preparar fisicamente, não adoecer, exaurir a sua voz, né? Então, essas 4h30 é parte do trabalho dele. Por isso ele é muito mal pago. Um outro aspecto também em relação a isso, Carlos Osório, é em relação em que o professor, hoje, em quase a totalidade das escolas municipais, se não a gente pode dizer a totalidade, salvo algumas, ele está na sala de aula sozinho. Né? Ele não tem um auxiliar na sala de aula, não tem um estagiário que esteja com ele, não tem nenhum professor que esteja começando que lhe auxilie. Isso é um absurdo, né? Porque o professor precisa ter, e fora de aula, fora na escola mesmo, me parece que terminaram, por exemplo, com as funções de inspetores da escola, né? Que seriam pessoas que não necessariamente seriam formadas como professores, mas que auxiliam na administração da escola, auxiliam na administração, na disciplina dos alunos, na condução dos alunos. E isso é evidentemente essencial, né? Como é que a gente pode ter uma organização que é uma escola? Cada escola, ela é um núcleo, como se fosse uma pequena firma, né? Então tem que ter aqueles que desempenham a função final da firma, que são os professores e tal, mas tem que ter os seus auxiliares, tem que ter o igual número de auxiliares para ajudar os alunos a se conduzirem, para levar aqui, levar ali, ajudar o professor, pegar o material, ajudar na biblioteca. Aliás, as melhores das bibliotecas não têm bibliotecárias para auxiliar nesses trabalhos. Então, a escola precisa ser dotada de vários auxiliares da escola para ela se tornar efetivamente um núcleo educacional. Então, esse salário, esse vencimento dos professores precisa melhorar muito mais. E gostaria, aproveitar aqui a bicuda ecológica, de fazer uma reivindicação do que vem acontecendo no município do Rio de Janeiro em relação aos professores que durante mais de 10 anos nesse município fazem o que chama de dupla regência. Evidentemente, com esse salário de R$1.000 e poucos, quando o professor não é iniciante, o que ele precisa para aumentar o seu vencimento? Dobrar a sua carga. Porque senão ele leva para casa lá R$800. Então, o que ele faz? Não tendo mais professor, ele dobra a regência. E o que está acontecendo? Durante 10 anos, esse professor fica em sala de aula, não 4h30, mas 9 horas. E aí, na hora de aposentar, sabe o que ele leva? Metade. Ele não incorpora na sua aposentadoria essa dupla regência. Isto nós podemos dizer que é uma lesão aos direitos básicos do cidadão professor.
É como se você tivesse transformado o professor de dupla regência na sua dobra como um recibado. Ele é o pior de todos, né, na sua segunda carga. Quer dizer, o professor aproveita que ele é, o município aproveita que ele é o concursado, faz com que, pelo salário miserável que ele recebe, dobre, porque se ele ganhasse pela dobra, ele não ia trabalhar em dobro, ele vai lá trabalhar em dobro, e quando chega no final da carreira, vai se aposentar, ele só se aposenta por uma parte do seu dia. Então é quase um trabalho escravo. Está sendo lesado 50% diariamente, né? Está sendo lesado 50%. Não leva na sua aposentadoria nem proporcional ao tempo que ele fez dupla regência. Isto é um caso que precisa ser urgentemente corrigido e feito justiça a todos os professores do município que fazem durante anos a dupla regência. Aproveitando que a senhora estamos falando de salário, o prefeito Eduardo Paes e a secretária municipal de educação, Cláudia Costin, dizem que o salário do magistério municipal está entre os melhores do estado do Rio de Janeiro. Vereadora, por que o executivo municipal tem dificuldade de reconhecer financeiramente a importância do professor na construção de uma sociedade informada e consciente de seus deveres como cidadão? Eu acho que talvez eles tenham dificuldade não de reconhecer, porque no discurso eles reconhecem. Eu acho que o problema do executivo, e voltamos ao problema do executivo, é que cada novo prefeito que entra e traz aqui no Brasil, né, uma equipe nova, completamente nova, e nesse prefeito, e não quero julgar, ele trouxe uma equipe na educação novíssima, porque ele foi ao nosso vizinho, estado de São Paulo, e fez uma importação, né, da nossa secretária de educação. Não tem nada contra ela, mas de certa forma me causou um certo espanto, né, do Rio de Janeiro ser um berço, né, de referência da educação, e nós termos a nossa secretária, uma ótima gestora, ao que parece, paulista, tal, não é da área de educação, ela é da área de administração, né, ser trazida não para gerir a parte de gestão da educação, mas para ser a própria secretária de educação. E nesse sentido, o que eu faço a minha crítica é no sentido de que eu vejo que a maioria desses gestores entram nesses lugares e acham que vão inventar a roda. Quer dizer, agora cheguei eu e darei a grande solução, porque até agora estava muita coisa errada, está tudo errado. E não pensar de que eu construirei junto com esta sociedade que trouxe isso até aqui, até agora, junto com os professores, junto com os profissionais do ensino, junto com os profissionais das academias do Rio de Janeiro, da UERJ, da UFRJ, dos profissionais de ensino das universidades aqui do Rio, que estudam pedagogia, que fazem pesquisa, que estudam a educação no estado do Rio de Janeiro e que deviam estar integrados na construção deste processo, nos bairros, com os pais, participando de um processo de formulação do que nós queremos da educação básica aqui no município do Rio de Janeiro, e que, seja qual for o secretário, seja qual for o prefeito, tenha um comprometimento de executar essa política. Nós precisamos ter uma política de educação básica que escape ao governante de plantão. Porque senão cada um de nós, imagina se eu, porque sou professora há 30 anos da UERJ, resolvo entrar para a Câmara, por exemplo, e resolver assim, não, mas agora que eu entrei para a Câmara, eu vou reformular todas as leis do município. Estaria maluca, porque ninguém pode se dar
assim, essa autoridade toda de sapiência. A sociedade é construída por todos nós. Nós temos que ter a humildade. Então, essas políticas públicas, sobretudo a educação, são políticas que têm que ser construídas na sociedade. Não é cada governante, cada secretário que entra, que inventa uma coisa nova. Não pode. Por isso que nós temos que participar mais do nosso Conselho Municipal de Educação, que, aliás, ninguém nem sabe onde está, quem faz parte, para nós mandarmos nossas cartas para lá, para o Conselho dar satisfação a todas as escolas, todas as CREs, dizer, nós somos o Conselho Municipal de Educação para receber as demandas e cobrar do secretário, do prefeito, as demandas sociais no cumprimento da nossa política, digamos assim, de década, a nossa década de educação, a nossa Olimpíada da Educação. Nós não podemos dizer que vamos executar uma Olimpíada no Rio de Janeiro, nem uma Copa de 2014, e vamos deixar legados, se nesse legado não estiver incluída a educação. Aí a pergunta vem, Casola, qual é o legado claro, que todo mundo saiba que em 2016 vai estar construído nesta cidade do Rio de Janeiro em relação à educação básica? Onde está escrito o que nós queremos e quais são as metas? Aonde está escrito isto? Sem isto, não há sucesso olímpico que vá aplacar o nosso coração. Mas a senhora não acha que essa ausência de referência histórica para, principalmente na educação, como nós estamos falando aqui, isso não demonstra um pouco a despreocupação ou talvez até o próprio despreparo do executivo em pegar coisas que deram certo, tentar aprimorá-las e talvez até adequar algumas coisas que deram errado? Ou seja, será que não há primeiro, falta de respeito com o referencial histórico de uma cidade e também a falta de respeito com o cidadão no quesito de inventar coisas novas para começar tudo de novo, uma cidade que já não é tão nova assim e que estamos aí, como a senhora falou, tem 2016, teremos que começar, pelo menos deixar um legado e que seria muito interessante nós pegarmos a educação, por exemplo, que aí estaremos sim comprometidos com o futuro da nação e até depois vamos falar, eu tive o trabalho de fazer alguns cálculos e na educação fundamental, nada mais nada menos do que 11% da população está na mão das crianças. Ou seja, o futuro está comprometido. Uhum. Será que não na verdade, isso que está acontecendo hoje, de certa forma, o eleitorado tem sua parcela, mas é a falta de comprometimento com a história de uma nação, de uma cidade? O que a senhora acha? Não, por isso, voltamos ao início. Eu não gosto muito de repetir, não sei nem se está certo dizer assim, os governantes estão aí porque nós elegemos. Sem dúvida alguma. E se eles fazem o que fazem, é porque acham, ou pelo menos a grande mídia acha, que eles precisam a cada momento estourar uma champanhe nova de inauguração para eles aparecerem na mídia, porque se eles não aparecem na mídia, as pessoas não vão votar nele. Então é uma inauguração atrás de outra, sem muito sentido. E talvez, se eles não inaugurarem escolas, ou isso e aquilo, se melhorarem o salário dos professores, talvez eles achem que não estejam aparecendo, né? Por isso eu acho importante que nós voltemos à questão do profissionalismo nas políticas de Estado. Infelizmente, o que caracteriza, por exemplo, a nossa administração pública é a quantidade imensa de servidores de confiança. Ou seja, a cada prefeito que entra, a nível municipal, a gente está falando, você pode tirar e repor talvez mais de 20 mil funcionários de cargos de confiança, que você tira, troca, muda,
Na verdade, a metade do Diário Oficial diário é só de exoneração e nomeação. É. E se você, por exemplo, tem um órgão em que isso é muito provável, alguns profissionais não ganham suficientemente bem, a complementação desses funcionários nem é de cargo de livre nomeação de gente que vem de fora, é de função de confiança. Se eles não tiverem aquela função de confiança, o salário deles volta para o básico quase nada, o que causa uma dependência muito grande do funcionalismo em agradar o novo chefe de plantão, né, para isso. Então é preciso dar, sim, salários razoáveis e de sobrevivência para o funcionalismo, porque é o funcionalismo profissional e independente que vai fazer políticas de Estado, de educação, de transporte e de fiscalização e de saúde que ultrapassem as fronteiras do prefeito de plantão ou do secretário da área de plantão. Então, sou a favor, e fui funcionária pública, de tirar pelo menos 50% para começar dos cargos de comissão existentes em toda a administração pública, federal, estadual e municipal. Isso já daria um saneamento das finanças enorme, né? O funcionalismo efetivo tem que dar conta. E aumentar, e fazer planos de carreira suficiente, e fazer políticas de Estado. Isso acontece, por exemplo, em todos os países chamados desenvolvidos. Na prefeitura de Paris, por exemplo, o nível de mudança quando muda um prefeito de Paris não passa de 100 funcionários. Então são 100 funcionários que ficam ali entre secretários, subsecretários, o resto é profissional da cidade. E significa dizer que as políticas da cidade são regidas por conta, e são de responsabilidade desses funcionários permanentes. Então, é preciso que as políticas públicas voltem a ser apropriadas pelo funcionalismo público eficiente, e que esse funcionalismo público ganhe o suficiente para não ser totalmente dependente dos favores do executivo de plantão, né? É preciso nós criarmos a nossa independência com duas coisas, ou melhor, com três: com informação, né? Com profissionais com profissionais competentes, né? E com planejamento, né? Planejamento no sentido de que nós precisamos saber, com as informações, para onde nós queremos ir. Porque não é assim, hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero... Não. Nós queremos ir para para aquele lugar, os recursos são escassos, vamos tirar da onde, vamos para onde, é isso que nós queremos para os próximos 10 anos, então nisso que nós vamos investir. Estamos sabendo que estamos deixando isso de lado. Estamos sabendo que... Hoje no jornal, Carlos Osório, só puxando aqui, foi publicado, e você deve ter sabido, as Olimpíadas, para fechar a conta, além dos... vão precisar de mais de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Nós não sabemos, a Olimpíadas é só no Rio de Janeiro, hein? Nós não sabemos, além desses 4 bilhões que dizem que é para supostamente fechar a conta, quantos que já são computados, quantos bilhões já foram computados, né? A pergunta é, nós queremos, até é ruim, politicamente incorreto dizer, não queremos as Olimpíadas, mas não seria o caso de nos perguntar, o quanto vai custar esse mês de Olimpíada para o cidadão carioca do Rio de Janeiro, e o que a gente está deixando de ter, onde nós queremos, quando nós estamos trocando as Olimpíadas por 25 hospitais, 300 escolas, aumento do funcionalismo dos professores. Eu acho que esses números devem ficar claros.
E se o povo da cidade do Rio de Janeiro disser, sim, nós queremos as Olimpíadas que vão custar 20 bilhões de reais e nós queremos sim trocar os 25 hospitais públicos, as 300 escolas básicas, o metrô e a mobilidade pública e mais 1 milhão de habitações populares por esse mês de Olimpíadas, então eu vou ficar com o coração feliz. A população do Rio de Janeiro optou pelas Olimpíadas. O que a gente não deve se iludir é que cabe tudo no mesmo saco. E eu acho que esses números estão muito pouco claros. Eu não estou falando mal das Olimpíadas. Eu só estou dizendo que nós precisamos ter planos caros e sabermos quanto custa cada coisa. O fato é que se esses números fossem favoráveis, eles já teriam sido expostos, porque vamos dizer aqui que se daria voto. Agora, se não há exposição, é porque eles não são tão favoráveis assim, digo, para mobilizar a opinião pública de uma forma geral. Bem, você está no programa Bicuda Entrevista, nós ouvimos a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, ela está estreando no programa. Vamos para um breve intervalo e voltamos para o bloco final em que falaremos sobre os alunos da Rede Pública de Ensino. Rádio Comunitária Bicuda FM 98,7, a verdadeira rádio comunitária. Você está no programa Bicuda Entrevista e hoje estamos estreando com a participação da vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde, aqui no programa. E, bem, nesse bloco agora estamos falando de educação, mas neste bloco particularmente vamos dedicá-los aos alunos. Segundo a página virtual da Secretaria Municipal de Educação, a Rede Pública Municipal de Ensino tem 685.279 alunos matriculados. Esse total equivale a quase 11% da população do município do Rio de Janeiro, que é de aproximadamente 6.300.000 habitantes, segundo o censo de 2010. Dessa forma, podemos afirmar que o futuro da educação do cidadão que mora na cidade e depende da educação pública está sob controle da administração pública. Pode-se dizer que o prefeito Eduardo Paes está realmente compromissado com esse público e com a sociedade civil em geral, vereadora? Acho que, aparentemente, o prefeito pode ter boas intenções, né? Acho que o nosso prefeito é um prefeito extremamente dinâmico, né? Jovem, né? E como todo jovem, ele não é tão jovem assim, né? Deve ter quase 40 anos, né? Então ele parece jovem, mas já um homem adulto, né? Mas acho que o prefeito está tomado, digamos assim, pelo espírito olímpico. Voltando àquele assunto, né? Eu acho que não só ele está completamente preocupado na sua gestão de transformar o Rio de Janeiro na realização da cidade olímpica. Acho que isso é bom, mas pode ser ruim também, porque na verdade o Rio de Janeiro existiu muito antes das Olimpíadas. Se não houvesse Olimpíadas, ele continuaria existindo também. E depois das Olimpíadas, passadas as Olimpíadas, os 20, 30 dias das Olimpíadas, continuará existindo. Mas parece que as Olimpíadas são quase que também um trampolim político, né? E depois uma matérias constantes dos jornais, aquele negócio, vai ter. Tomara que aconteça mesmo, né? Que na época não tem negócio de vulcão, avião, e aí, né, atrapalha tudo. A gente tem que... Por isso que o nosso tempo, ele é muito maior do que isso. Nós temos que estar preocupados com essas políticas públicas
de forma mais permanente, com esse planejamento um pouco mais permanente. Por isso eu não entendo que o prefeito esteja assim... Eu gostaria mais que o prefeito estivesse dizendo assim, dentro de um mês concluirei o meu plano decenal para a educação no Rio de Janeiro, depois de 1 ano e meio de consulta a todos os setores estratégicos de educação, amplo consulta à rede, consultas internacionais, congresso, e o Rio terá um plano decenal de educação publicado na sua página, dizendo qual é o padrão da escola no Rio de Janeiro, como vão ser a progressão nos próximos 10 anos, estando eu ou não aqui. E então deixarei para essa cidade a construção dos recursos suficientes para fazer e implementar, botar em marcha, executar o plano decenal de educação básica no Rio de Janeiro, para que cada criança, dos 3 anos da pré-escola até o final do ensino fundamental, isso é elementar, até o 9º, né? Eu acho que é 9º ano. Agora é 9º ano. 9º ano, né? E quando a criança tem cerca de 16 anos, 15, 16 anos, se nós, nesta cidade maravilhosa, pegarmos a criança com 3 anos na pré-escola, fora as creches, e aos 16 anos ela tiver a educação de excelência, com formação, inclusive com alguma formação técnica, artística, esportiva, emocional, espiritual, geral, aprender não só na escola português, matemática, ciências, história, mas alguma coisa, por exemplo, de direito, de economia, de práticas, de artes e ofícios, que antigamente tinha, as crianças saberem fazer algo com as mãos, ricos, pobres, saberem construir alguma coisa, pintar uma parede, noções básicas de eletricidade. A própria educação política mesmo fizeram o favor de tirar, né? Educação política, saber consertar as coisas. No Japão, estava vendo são as próprias crianças que fazem os concertos nas escolas, que cuidam da sua própria escola. Faz parte da sua educação. Ter aulas de plantação, de plantas, de aprendizado. Quer dizer, é tanto conhecimento hoje para fazer nas escolas, então nós precisamos ter, nesse espaço escolar, que deve ser um espaço comunitário do bairro, isso faz parte do nosso sonho, né? É um espaço em que caiba projetar toda essa possibilidade de educação. E com isso vai estar se dando também emprego para todos os adultos, jovens, formados nessas áreas alternativas, né, de conhecimento, para que eles também possam suplementar o ensino educacional formal com essas outras áreas de formação da pessoa. Então, nesse sentido, ultrapasse muito, né, o prefeito em si está preocupado. Porque prefeito nenhum sozinho, nem secretária nenhuma, sozinha, pode ele mesmo fazer. O que ele tem que saber é que ele não será a pessoa que vai na sua solidão formular isso. Que ele será o facilitador do grupo profissional para formar isso, com a participação de toda a sociedade. Se algum prefeito tiver a noção de que ele é apenas o facilitador da sociedade formular isso, dos profissionais formularem isso, esse é o prefeito ideal para a educação no Rio de Janeiro. Pois mas infelizmente, pelo menos essa experiência que eu tenho, na área ambiental mesmo, a Bicuda Ecológica é coordenadora do Fundo de Conservação Ambiental, e percebo claramente que muitas coisas são discutidas, é claro que cada um no seu âmbito de conhecimento. Nós discutimos meio ambiente, naturalmente nas outras áreas discute-se, por exemplo, educação, saúde pública e tal, mas no final o que prevalece é o que ele acha que é melhor.
mesmo sobrepondo uma série de discussões e, portanto, é exatamente o contrário do que a senhora acha o ideal, né? Então, nós devemos melhorar muito. Eu acho que a população merece saber destas coisas, porque, caso contrário, nós não estaremos falando de políticas públicas num Estado democrático de direito, e sim o que um cidadão escolhido como representante do povo, ali como prefeito do Poder Executivo, acha o que é melhor para a cidade. Bem, vereadora Sônia Rabelo, queria saber da senhora o seguinte: a Secretaria Municipal de Educação criou alguns projetos na expectativa de melhorar a educação dos alunos atendidos pela Rede Pública Municipal de Ensino, como Escola do Amanhã e Espaço de Desenvolvimento Infantil. Em sua opinião, esses projetos conseguem atender às necessidades dos pequenos cidadãos para o futuro? Esses projetos, a Escola do Amanhã, por exemplo, com esse nome, Escola do Amanhã, ele materializa a necessidade que tem, infelizmente, a política brasileira, e sempre está inventando um nome novo, um rótulo novo, para caracterizar alguma coisa do seu governo, né? Então, eu acho que isso não se deve culpar esse ou aquele prefeito, não. Quer dizer, talvez é uma necessidade, evidentemente, que precisaria ser um político muito altruísta, um estadista mesmo, não só um político, mas um homem de Estado. A diferença entre, no meu entender, um político e um homem de Estado é que um homem de Estado, um estadista, como se diria antigamente, é aquele capaz de, em função das suas convicções, sendo político, sacrificar eventualmente uma vitória, um bom bônus político em função de algo que ele acredita melhor para a sociedade. Então ele ultrapassa as fronteiras do seu benefício para criar. Então, esses rótulos, escolas do amanhã, aí você cria alguma coisa de diferente, exatamente para você não investir no antigo e criar, digamos assim, agora é escola do amanhã. Então, digamos assim, se fosse na saúde, né, você troca o nome de posto de saúde para UPA, né? E antigamente tinha posto de saúde, então para você não investir nos postos de saúde, você cria as UPAs 24 horas, né? E aí você dá um outro nome, o outro governo cria na clínica da família, então tudo na verdade se resume a mesma coisa, é você ter postos de saúde que funcionem 24 horas, que atendam para emergência para a população. O que é a escola do amanhã? A escola do amanhã é uma escola pública que deveria, aliás, ser todas as escolas públicas, né? E que tenham em algumas áreas mais deflagradas, algumas áreas mais necessitadas, apoios maiores. Agora, me pergunto por que só as escolas do amanhã, né, teriam apoios especiais de investimentos especiais, de contratações especiais, de estagiários especiais para investir ali. Todas elas precisam, né? Então, aliás, é um nome contraditório, né? Porque toda escola é uma escola de amanhã, né? Não existe escola que não seja de amanhã, né? Porque a escola é a construção do amanhã. Então está dizendo, ó, essa escola aqui é do amanhã. Não, espero que não estejam querendo dizer que o resto todas, as 99% das escolas, são escolas do ontem, né? E que só as escolas do amanhã é que tem futuro. Ou espero que nunca as escolas do amanhã nunca cheguem a ser amanhã. Filosoficamente, uma afirmativa diretamente é a negação de outra. De né? outras, então, assim. Portanto, eu não gosto. Eu acho que o trabalho pode ser bom, mas eu não gosto de discriminações. Eu acho que a rede pública escolar do município do Rio de Janeiro, todas elas são escolas para o amanhã dessa cidade. Não é escolas de amanhã, mas são escolas para o amanhã dessa cidade. São todas elas,
100% das escolas públicas municipais, eu diria mais, eu diria 200, porque como nós precisamos dobrar as nossas escolas municipais, então eu diria já não só os 100%, como os 200%. Né? Então eu acho que são esses tipos de projetos, tipo chapinha, né? Que você bota um botãozinho aqui para dizer que você está fazendo alguma coisa. Não me agrada, embora eu não possa negar que sejam esforços de investimentos em algumas áreas específicas que evidentemente merecem muito ser feitos, né? Mas não precisam desse tipo de chapa, né? Bem, vocês ouviram a vereadora Sônia Rabelo, do Partido Verde. Ela está estreando no programa Bicuda Entrevista, aqui na Rádio Comunitária Bicuda FM 98,7. E você pode ouvir este programa, poderá ouvir este programa na próxima quarta-feira, a partir das 11 horas da noite, no programa Bicuda Entrevista Repeteco. E lembrando também que você pode indicá-lo para seus amigos mais distantes através da rede mundial de computadores, pelo www.bicuda.org.br. Bem, vereadora, no dia 7 de abril deste ano, o Rio de Janeiro foi palco de uma tragédia na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, onde um ex-aluno de 23 anos entrou na escola deixando 28 vítimas, sendo 11 crianças vítimas fatais. Vereadora Sônia Rabelo, esse episódio não serve para refletirmos sobre a reformulação total do sistema público municipal de ensino? Esse episódio foi lamentavelmente triste. Eu acho que foi fora do padrão, do nível de fragilidade do estado em que estão as nossas escolas. Acho que ele foi fora do padrão porque nós não temos essa agressividade de mortes e agressões. Mas não foi fora do padrão no que se refere à fragilidade que vivem as nossas escolas municipais. Né? A escola Tasso da Silveira, o aluno entrou, porque as nossas escolas, quase a sua totalidade, é completamente desprovida de servidores, como nós já dissemos aqui, de inspetores, de porteiros, de auxiliares, enfim, de funcionários de apoio da escola. As escolas municipais hoje em dia vivem nas mãos tão somente dos professores que ficam absolutamente fragilizados. Eu vou contar um episódio que me contaram, né, a respeito de uma pessoa que estuda numa escola em Botafogo, né, alguns tempo atrás, tinha na escola dois turnos, né? O primeiro turno, o aluno estudava e tinha aquelas atividades, uma escola grande em Botafogo, e à tarde tinha atividades extracurriculares, né? E a professora, os alunos estavam na escola e no meio do turno, os alunos, porque ia mudar de turno, os alunos tinham que sair do pátio da escola, ir para fora na rua, para esperar o segundo turno, porque eles não podiam esperar no pátio da escola. Isso por quê? Não porque a escola não tivesse pátio, mas porque os professores, no caso a diretora e os professores, tinham que descansar. E não podiam ficar tomando conta dos alunos no pátio. E hoje em dia, até por uma questão de acidentes que ocorrem, e por uma questão de tendência que há nos processos na justiça, tudo que acontece no pátio das escolas, qualquer agressão, tal, mesmo que os alunos não estejam em sala de aula, a responsabilidade é da escola e do professor. Né? Se um aluno agride o outro dentro do pátio da escola, a responsabilidade é de quem? Do professor, que deixou lá o aluno no pátio da escola, tal, esse negócio. E o professor só tinha duas escapatórias. Ou
ele deixava os alunos no pátio, que era a maior segurança, e não almoçava, e não descansava para o segundo turno, ou fazia o que era óbvio, né, para não ser o responsável por qualquer acidente. Fala assim, olha, vocês podem esperar assim, mas do portão para fora. Uma solução que, ao nosso ver, é uma solução completamente maluca, no sentido, por nosso ver, no sentido de que os alunos podendo ficar dentro do pátio da escola, protegidos e tal, por que eles haviam de esperar na rua? Se eles esperassem dentro do pátio da escola, que era um lugar natural para eles fazerem um lanche, o professor, o diretor, não ia ter sossego, não ia ter almoço, não ia ter responsabilidade, porque ele era responsável por qualquer coisa que acontecesse no pátio, porque as escolas não estão providas suficientemente de inspetores para serem responsáveis. Então o diretor, ele fica completamente... Tem escolas, por exemplo, no município que tem, perto de áreas deflagradas, ali da Tijuca, perto do Morro dos Macacos, lá, que tem um guarda municipal que passa lá, que supostamente é o encarregado da escola, né? Mas passa lá, assina o ponto e vai continuando para fazer a ronda. E os pátios são invadidos por gente que vai lá fora da escola, que vai lá na quadra jogar futebol, isso, na hora da quadra, e é a diretora que tem que ir lá falar com os invasores para eles saírem arriscando a própria vida. Portões quebrados nas escolas, gente que entra, tem que chamar mãe e pai para ficar abrindo e fechando o portão, situações precaríssimas. As escolas no município do Rio de Janeiro são e estão completamente fragilizadas, sem guardas, sem inspetores, sem funcionários de apoio. E os professores sozinhos nas salas de aula, sem nenhum apoio, sem nada. Os professores ameaçados. Então, o que aconteceu na Escola Tasso da Silveira foi um ponto, diria os estagiários, fora da curva, da média da fragilidade, das agressões e das dificuldades que vivem talvez 60%, 70% das nossas escolas, com os professores sozinhos, sem qualquer apoio. Ganhando mal, como nós já vimos, e pior, com péssimas condições de apoio, de trabalho, que antes havia e que não há mais. Né? Então, a desgraça passou, essa desgraça passou, todo mundo rezou, a escola foi um ponto, houve as homenagens e tal, mas saiu da pauta e das preocupações o que acontece com as outras escolas. Não houve um comprometimento de dizer, e agora, qual é o plano? Te pergunto, Carlos Osório, qual é o plano que a secretaria, qual é o diagnóstico feito pela secretaria em relação, já se passaram quantos meses? 2 meses e meio, das escolas mais fragilizadas em relação à segurança? Onde estão? Qual é o plano emergencial da prefeitura para a segurança dessas escolas? Para a segurança dos professores das escolas municipais? Não só em relação aos alunos, mas em relação, eventualmente, até em muitos pais que às vezes não compreendem a situação dos alunos, né? E que vão lá e ameaçam professores, né? E que não é uma situação fácil, né? Porque às vezes os professores fazem um enorme esforço, fazem reuniões de pais, fazem isso, precisam de apoio, isso e aquilo. Então, eu acho que tudo isso faz parte ainda desse futuro a ser construído. É uma preocupação que a gente precisa retomar como uma preocupação central nas nossas vidas, né? Que a escola seja uma escola, a preocupação central em cada bairro. Eu acho que o sonho seria que em cada bairro
nós tivéssemos, são bairros grandes que o Rio tem, né, e que cada cidadão do bairro soubesse assim, aqui em Vaz Lobo, aqui em Inhaúma, aqui em Madureira, nós temos estas e essas escolas. E essas escolas são a preocupação do nosso bairro. Elas têm que ter 100% das nossas atenções, dos nossos investimentos, e os nossos professores vão ter, professores e funcionários dessas escolas, se transformem, assim como os bombeiros, nos nossos heróis. Não só os bombeiros são os nossos heróis, né? Eu acho que talvez a passeata amanhã diga que tem muito mais heróis do que só os bombeiros, né? E eu colocaria nessa categoria os professores de ensino fundamental, do ensino básico, os professores e os servidores públicos municipais que trabalham nas escolas de ensino básico. Eles também e sempre são os nossos heróis. Perfeito. Bem, vocês ouviram a vereadora Sônia Rabelo, ela está, hoje a estreia dela no programa Bicuda Entrevista, nós falamos sobre educação e agora nossa entrevista, a vereadora, chegou ao fim. Lembro a senhora e a todos os ouvintes da Rádio Bicuda, vocês podem indicar este programa, ele será reprisado na próxima quarta-feira no programa Bicuda Entrevista Repeteco, a partir das 11 horas da noite. Bem, vereadora, eu gostaria muito de agradecer a presença da senhora aqui na rádio, pelo tom do debate, pelo tom do bate-papo. Nós só temos a ficar felizes com a sua participação por conta da experiência, do ponto de vista, da maneira de enxergar a gestão pública como fundamental para o funcionamento de uma sociedade, e este programa foi destinado exatamente para isso, para discutirmos as políticas públicas municipais na expectativa de que o ouvinte da Rádio Bicuda, eles merecem um respeito como todo cidadão merece, e aqui neste programa eles terão opiniões distintas, opiniões bem diferenciadas uma das outras, porém todas elas trazendo esclarecimento, ponto de vista, na expectativa de melhorar sempre a condição do cidadão. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e esperamos nos encontrar mais vezes e até breve. Eu que agradeço, cumprimento todos os ouvintes aqui da Bicuda Ecológica, cumprimentando especialmente a você pelo esforço, Carlos Osório, de manter esse programa, parabenizando a Rádio Bicuda Ecológica por essa realização fantástica dessa rádio comunitária. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, nós agradecemos e lembrando que o programa Bicuda Entrevista, ele é pautado pela diretoria da ONG Bicuda Ecológica e da Rádio Comunitária Bicuda FM, em que os vereadores eles se disponibilizam para responder as perguntas, o tema escolhido para debate, e dedicam um tempo de sua vida para dar um feedback, uma resposta ao cidadão carioca. Rádio Comunitária Bicuda FM 98,7, a verdadeira rádio comunitária.